Olá, boa noite, tudo bem com você? Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Estamos interligados a partir de agora com a notícia. Vamos aos destaques de hoje. Relatório aponta que a maioria de vítimas de estupro é meninas de até 13 anos de idade. Caminhonete é retirada por guincho após 2 dias atolada na região metropolitana de São Luís. Corpo de Bombeiros investiga incêndio de grandes proporções em vegetação no sul do Maranhão. Tartaruga marinha encontrada morta em praia na capital deve ser analisada esta semana. E ainda, procura por vacinas contra sarampo movimenta unidades de saúde em Caxias. Seja bem-vindo à sua casa. Está começando agora o Jornal da Difusora. O vereador Astro de Ogum prestou depoimento hoje à tarde na sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais aqui na capital. Os detalhes ao vivo com o repórter Hugo Viegas. Boa noite, Hugo. Boa noite, Hugo. A gente volta a falar com o Hugo daqui a pouco, ele não está nos ouvindo nesse momento. Olha só, quase 1.200 crimes de estupro foram registrados no Maranhão em 2018 e a maioria das vítimas é de meninas de até 13 anos. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Um dos destaques da página é o caso de uma criança de apenas 3 anos de idade abusada sexualmente. O suspeito do crime é o ex-prefeito da cidade de Santa Luzia do Tide, no interior do Maranhão. E o Zemar Oliveira Dutra foi preso em flagrante. O crime é mais um dentro de uma estatística crescente divulgada pelo Anuário da Segurança Pública. Mais de 60% dos casos de violência sexual são cometidos contra menores de 14 anos. Sejam eles em formatos de estupro de vulnerável, estupro, importunações sexuais, crimes cometidos através da rede mundial de computadores, enfim, essa variedade de crimes. Isso tem um efeito devastador e que em algumas situações, se isso não é identificado, diagnosticado e tratado, talvez sejam pessoas que nunca mais vão conseguir estabelecer relações seguras ao longo da sua vida. E aí, nesse sentido, a importância de programas, né, de acolhimento a essas vítimas desse tipo de violência. Né? Você afeta algo que é básico do ser humano, que é a gente confiar. É impossível a gente se relacionar com outra pessoa, sobretudo no campo amoroso e afetivo, sem haver confiança. A maioria das vítimas são meninas e quando o estupro é visto em âmbito geral, a realidade é a mesma. 81,8% dos casos envolvem mulheres. Aqui no Maranhão, só no ano passado, 1.189 mulheres foram estupradas e outras 996 sofreram tentativa de estupro. O agressor quase sempre é quem deveria proteger. 90% são pessoas próximas dessa criança, dessa adolescente. E a gente não gosta de trabalhar com um perfil, porque pode ser qualquer pessoa, pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, um vizinho próximo, um amigo dos pais, um irmão, um primo, enfim, pode ser qualquer pessoa. O Anuário de Segurança Pública também aponta que 2018 registrou o maior índice já alcançado em casos de estupro em todo o país. Mais de 66 mil novos casos. Agora sim, nós vamos falar com Hugo Viegas sobre o depoimento do vereador Astro de Ogum, que foi prestado hoje à tarde na sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Boa noite, Hugo. Olá, Cristiane, boa noite para você, boa noite a todos. O vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de São Luís, Astro de Ogum, chegou até aqui a Superintendência de Investigações Criminais por volta das 4h30 da tarde, mas o depoimento não demorou muito, já que, segundo o delegado responsável pelas investigações, Astro de Ogum se recusou a responder às perguntas, disse que só falaria sobre o caso em juízo. Na semana passada, Astro de Ogum foi conduzido
conduzido até a delegacia após a polícia encontrar uma arma dentro da casa dele. Lembrando que Astro de Ogum e também outros 2 assessores são investigados pela suposta prática de crime de estupro mediante fraude. Os 2 assessores dele, inclusive, permanecem presos. Astro de Ogum foi liberado na semana passada após o pagamento de fiança. Cristiane. Obrigada, Hugo, pelas informações. Uma fumaça do incêndio em um galpão que começou há 5 dias tem incomodado e preocupado moradores que moram às margens da BR-135. Quase uma semana depois, a fumaça ainda toma conta deste trecho da BR-135, local onde funcionava um galpão destruído pelo incêndio que começou na tarde da última quinta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado, mas o fogo não foi extinto, justamente por conta de todo aquele material ali que continua pegando fogo, borracha. Material classe A atípico, no caso borracha, que a combustão ele queima tanto em superfície como em profundidade. Sendo assim, nós iniciamos um processo de reforço das outras viaturas, das guarnições e um revezamento, porque a gente percebeu que pela peculiaridade que estava daquele incêndio, ele iria ser bastante incidente contínuo. Então nós tivemos que também ter uma ação contínua para poder controlar esse incêndio. Então ele está controlado, foi controlado no mesmo dia mesmo, mas as ações até agora estão sendo feitas para poder nós fazer uma extinção total desse incêndio. No local ainda é possível ver vários focos e a forte fumaça resultado da queima das esteiras de borracha. Fumaça que pode trazer sérios danos à saúde, com a liberação de diversos gases tóxicos como o monóxido de carbono. Luiz diz que a situação fica ainda pior à noite, fica difícil dormir. Ele teve que tirar a família de casa. Aqui à noite ninguém aguenta mais, a fumaça ela baixa de noite, ninguém aguenta. Dor de cabeça, todo mundo dor de cabeça aqui. E eu não sei como é que vai fazer com isso aí. Baixaram o fogo, mas a fumaça está aí, acabando todo mundo de noite aqui. Ninguém aguenta mais. Adiel é gerente de uma metalúrgica que funciona bem ao lado. Teve que parar a produção. Os transtornos ainda persistem. Desde quando aconteceu, devido ao grande estrago que houve, né, a gente teve que tirar todo o nosso material do escritório e teve que colocar dentro do galpão, aí acabou com a nossa produção, né? Uma perícia para identificar as causas do incêndio está sendo realizada, mas algumas irregularidades já teriam sido constatadas. Foi feito medidas preventivas enquanto as ações penais, porque foi acionado a Polícia Militar Ambiental para que procurasse o proprietário, porque foi percebido que o local tinha um condicionamento do material combustível de forma inadequada, causando possíveis riscos de incêndio, como foi feito e como ocorreu. E todo cuidado é pouco nesse período seco. Na região sul do Maranhão, o Corpo de Bombeiros segue investigando um incêndio que aconteceu ontem em uma área de vegetação. Por pouco, o fogo não atingiu uma pousada e um posto de combustível. Momento de pânico para quem presenciou o incêndio de grande proporção na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, a cerca de 190 quilômetros de Balsas. A equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para combater as chamas. A intensidade do fogo preocupou os moradores. Deslocamos 5 homens e um caminhão de incêndio e chegando lá verificou-se realmente a existência do incêndio, um incêndio de grande porte que já consumia grande parte da vegetação daquele bairro e também ali as margens da rodovia. Agora, a polícia está investigando para saber se o incêndio foi criminoso. Diante disso aí, a gente faz o alerta para a população que nesse período é um período delicado, um período de vegetação muito seca, baixa umidade, calor muito alto, onde a gente tem que evitar qualquer tipo de limpeza e manejo de solo através do fogo, né? Tem realmente que se ter muito cuidado. A gente está investigando as causas, levantando informações e certamente estaremos passando a Polícia Civil daquela cidade. Realmente a imagem ela dá uma sensação de que as chamas teriam consumido a pousada, mas graças a Deus não chegou a esse nível, né? E você vai ver daqui a pouco, tartaruga encontrada morta em praia na capital deve ser analisada esta semana. E ainda, caminhonete é retirada por guincho após 2 dias atolada na região metropolitana de São Luís.
Uma caminhonete foi retirada hoje por um guincho após 48 horas atolada na praia de Panacoatira. O veículo ficou preso após a subida da maré. A todo momento, mais curiosos chegavam para ver o carro atolado. O veículo é um modelo de luxo e depois de 2 dias estava praticamente todo submerso. Várias pessoas tentaram ajudar a retirar o veículo. Um cabo de mais de 300 metros teve que ser conectado a um trator, mas não adiantou muito. E a gente esteve por aqui, presenciou a retirada do carro, mas não conseguimos, mas estamos todo mundo aqui para poder tentar tirar o carro do atolamento aí. Que está meio difícil um pouquinho, mas vamos conseguir. O carro está atolado aqui desde o último domingo e daqui desse lugar para onde os carros costumam transitar com segurança dá mais ou menos uns 400 metros. O problema é que toda essa área aqui, quando a maré seca, fica só areia. Por isso dá essa falsa impressão de segurança. Quem mora aqui ou frequenta a praia de Panacoatira diz que essa não é a primeira vez que casos semelhantes acontecem aqui nessa região. Há uns 3 a 4 meses aconteceu um outro caso de uma Pajero ter ficado quase no mesmo local que aqui. Muitas das vezes dá autoconfiança, pelo carro ser traçado, eles acham que pode parar e depois dar continuidade, mas nem sempre é assim. Aí começa a cavar, com o pá, cavar e ele acaba afundando ainda mais. Vários tonéis foram colocados em torno do carro para evitar que ele afundasse ainda mais, mas não foi suficiente. A Guarda Municipal do município de São José de Ribamar esteve no local e alertou outros motoristas para o risco de transitar na faixa de areia. Evite a faixa de areia, ande ao máximo encostado, né? Porque às vezes a pessoa vê, ela retrai muito a água. E aí quem não conhece pensa que está seco, mas na verdade tem alguns lugares que está fofo e ela chega a atolar. O dono do veículo não quis gravar entrevista, mas disse que veio à praia de Panacoatira pela primeira vez e não conhecia a região. O carro só conseguiu ser retirado do local na tarde desta terça-feira, depois de mais de 48 horas de atolado. E mais uma tartaruga marinha foi encontrada encalhada esta semana na capital. O corpo da tartaruga encontrada e enterrada na praia de São Marcos deve ser submetido à análise nesta semana. Os exames devem apontar a causa da morte do animal, encontrado já sem vida no litoral maranhense. Nós conseguimos fazer alguns exames histopatológicos, alguns exames no trato digestório para saber se houve ingestão de algum lixo e até mesmo análise dos pulmões para saber se houve pneumonia ou se a morte foi causada por afogamento. Apesar de não ser comum encontrar esses animais por aqui, 5 das 7 espécies de tartarugas marinhas que existem no mundo já foram monitoradas no litoral maranhense. As águas escuras de São Luís são um verdadeiro paraíso para elas. É uma região para alimentação, são águas quentes, são mares calmos, são ricos em matéria orgânica, tem bastante algas, bastante animais. Então isso tudo faz com que é atrativo para os animais virem aqui para o nosso litoral. Esta é a 6ª tartaruga encontrada morta em São Luís neste ano. Todos os casos aconteceram nesta parte do litoral que fica às margens da Avenida Litorânea. As praias da Grande Ilha são monitoradas pelo projeto QEAMAR da Universidade Federal do Maranhão há mais de 10 anos. De acordo com os pesquisadores, não há relação entre as mortes das tartarugas, mas a maioria delas acontece por 2 motivos, nenhum deles natural. A pesca e com a ingestão de lixo. Geralmente são essas causas, porque a pesca pode fazer com que o animal não consiga respirar, pode ser que ele desmaie, ou pode ser que cause pneumonia, ou pode ser que ele morra por afogamento, ou até amputação de alguma parte de alguma nadadeira. Então tudo isso pode ser causas da morte ou dos encalhes. Em Caxias foi registrado mais um ataque de raposa. A vítima foi mordida na perna no quintal da sua residência. Neste vídeo, feito por agentes de combate a endemias, o lavrador João Neto Oliveira, morador do povoado São Bartolomeu, na zona rural de Caxias, conta como foi atacado por uma raposa. Seu João ouviu o barulho de galinhas. Ao abrir a porta de casa para ver o que acontecia com as aves, o homem foi atacado pela raposa e acabou ferido na perna. Após o ataque, a raposa fugiu. A galinha começou a gritar, aí eu saí para fora. Reparar o que é. Essa é só com a lanterna na mão. Ela estava ali para dentro do mar, a galinha e a raposa. Estava lá e eu fui iluminando, não vi. Eu botei assim na frente, eu rodeei assim, ó.
O chefe da unidade de vigilância em zoonoses encaminhou o homem ao hospital para cuidar do ferimento. Havia o risco da raposa estar acometida de raiva animal. Exames foram solicitados. Seu João tratou o ferimento e está fora de perigo. O gestor da unidade de vigilância em zoonoses busca parceria com a Secretaria de Estado de Saúde para investigar a onda de ataques de raposas a pessoas na zona rural de Caxias. Nós temos aqui uma situação que é preciso ter controle sobre isso, porque o vírus da raiva que atacou a raposa e ainda está naquela situação silvestre, pode atacar a fazenda de gado aí, não é? Pode adoecer animais em massa. E aí? Como é que fica? E daqui a pouco, procura por vacinas contra o sarampo movimenta unidades de saúde em Caxias. E ainda, novas regras para tirar CNH entram em vigor em todo o país. Aumentou a procura pela vacina contra o sarampo em Caxias, após o primeiro caso da doença ser registrado na cidade. Guilherme tem apenas 6 meses, mas a Janiele sabe da importância de manter atualizada a carteira de vacinação. Procurar vaciná-los contra o sarampo, porque a gente já sabe que tem um caso na cidade, né? Porém, está em falta, como foi me informado pela enfermeira. O sarampo é uma doença infecciosa grave. A forma mais eficaz de evitar é se vacinando. A tríplice viral, ela protege contra o sarampo, contra a cachumba, né? E contra a rubéola. Mesmo sem a previsão do reabastecimento da vacina que protege contra o sarampo, muitos pais preocupados procuram orientação nas unidades básicas. A notícia é que tem que esperar. O caso da criança vítima de sarampo já foi tratado e feito um bloqueio vacinal na área de abrangência da residência nas primeiras 48 horas. Mas isso não foi suficiente para os pais. Agora, a rotina é esta: fila na porta da sala de vacinação. Hoje a gente está com uma demanda muito alta em relação à oferta. Na minha sala de vacina hoje, no momento, a gente está sem a tríplice. A ausência da tríplice viral, que é a vacina que protege contra o sarampo, é uma realidade. Na verdade, a gente não vai ter a vacina para oferecer. Então, a gente até pede a compreensão de todos para não ficarem cobrando da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias as vacinações, porque não depende da gente. A partir de agora, é o aluno quem decide se faz ou não as aulas no simulador para tirar a carteira de habilitação. As mudanças já estão valendo e aprender a dirigir veículo está mais fácil. Além disso, o custo da habilitação ficou até 15% mais barato por conta de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O uso do simulador, por exemplo, equipamento que era obrigatório desde 2016, passou a ser opcional. Para este diretor de autoescola, as mudanças são benéficas. Vai fazer as 20 aulas práticas no veículo, a não ser que ele queira. Se ele assim quiser, ele pode fazer 5 aulas no simulador. Mas o que a gente orienta, o que a gente acha é que as aulas práticas trazem um benefício melhor para os usuários, para os futuros condutores. Outra mudança importante é que para conduzir as chamadas cinquentinhas, antes o candidato precisava fazer 20 horas práticas e 45 teóricas. A resolução elimina essa exigência. A resolução do CONTRAN também altera a formação de condutores de motocicletas para a categoria A. As aulas noturnas foram reduzidas de 5 para 1 hora aula. Ficando só uma aula noturna é muito melhor, porque durante o dia a gente tem mais facilidade de aprender, né? Fica uma coisa muito mais fácil para a gente estar lidando, e eu acredito que o aluno se sente mais beneficiado. Para donos de autoescolas, as mudanças do CONTRAN não devem influenciar na segurança do trânsito. A cinquentinha não precisa mais de aula prática, né? Ele vai nem aula teórica. Antigamente ele precisaria de 20 horas prática e precisaria de 45 horas teórica. Hoje isso não precisa mais. Ele vai apenas pagar uma taxa no órgão de trânsito e fazer a sua prova prática. Se ele reprovar, aí ele vai fazer 5 aulas práticas nas autoescolas, né, ao seu critério. Uma boa noite para você, até amanhã. Tchau, tchau.